Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um olho do zero aqui no Ibis Paint, inspirado no Patrick do desenho do Bob Esponja. Eu já venho aqui com a régua e a simetria, e aí eu pego a régua, né, para fazer o círculo. Eu gosto de usar a simetria também, porque eu gosto de deixar o círculo, né, que a gente tá fazendo localizado no meio, porque aí se eu quiser acrescentar algum detalhe, é só acrescentar. Eu uso rosa de base ali do Patrick. Para tá fazendo essa marcação, venho com um balde de tinta e vou preencher. Depois disso, eu crio uma nova camada e nessa nova camada eu clico no cortando em cima, para não ultrapassar, sabe? E aí eu vou fazer metade esse verde muito bonito, que é o verde da bermuda que o Patrick tá usando. E aí, depois que eu distingui, né, o que é metade aqui que vocês estão vendo, eu venho esfumando para não ter essa marcação muito grande entre um e outro. Então, eu vou dando batidinhas. Eu clico ali na esquerda, tá vendo? Que é um símbolo de gota, que é de desfoque. E aí, é esse a função que eu uso. E aí, eu vou dando batidinhas para ter essa transição que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu venho novamente com a régua de círculo. E aí, eu vou vir com esse tom de roxo aqui, que é a flor, né, que tá desenhada na roupa na bermuda do Patrick. Eu escolhi trazer todos os tons possíveis do desenho, então inclusive o núcleo do olho, pra gente ver como que vai ficar. E aí, depois que eu fiz isso, aquele mesmo processo que eu falei pra vocês, crio uma nova camada, clico em cortando, e aí, a partir disso, em cima disso, a gente vai começar a criar texturas, profundidade. Eu venho com um tom um pouco mais claro desse rosa, então eu vou localizar aqui no meio, no centro, tá vendo? Nessa parte de baixo do olho. E aí, depois disso, na parte de cima, eu vou escurecer esse verde. E eu também vou dar uma escurecida nessa parte de cima do verde. E aí, eu vou passando do jeito que vocês estão vendo aí. E aí, na parte de baixo está um pouco mais escurecido, na parte de cima um pouco... Não, na parte de baixo um pouco mais claro e na parte de cima um pouco mais escurecido. E aí, depois eu só venho com desfoque dando batidas e na parte de baixo diminuir a opacidade para 49%. Depois disso, gente, que a gente fez isso, eu vi que tinha um buraquinho ali no meio, eu só cobri ele. E agora sim, a gente cria uma nova camada. E aí eu vou vir com branco e vou vir com o olho, né? Com o branco do olho do Patrick. E aí eu vou acrescentar luz aqui, detalhes e brilho. Para fazer isso eu venho com caneta de feltro macio, diminuo a opacidade em 25% e faço essa primeira detalhe que eu gosto muito e tô usando bastante de luz. Às vezes eu faço maior, às vezes eu faço menor. E aí, depois disso, eu com a opacidade maior, né? No caso, a opacidade já tá em 80%. Eu vou trazendo algumas luzes. Essa segunda que eu fiz é menor, né? Tava 80%. E ali a do meio, eu fiz a luz a 100% a opacidade, tá? Depois disso, eu venho com esse tom, assim, com essa luz. E vou colocar aqui no canto, para ficar bem legal também. Só que aí eu gostei desse que tem mais detalhes. Aí eu deixo ele grande. Depois que eu fiz isso, eu vou vir na parte de glitter, aí eu crio uma nova camada e mudo essa nova camada para multiplicar. Não, é adicionar, que aí é aquele efeito de luz. E depois disso eu venho com pulverização, e aí eu vou trazer aí com o pincel de pulverização essa parte clara aqui na parte de baixo que vocês estão vendo. E aí eu faço uma nova camada também, venho com um tom um pouco mais escuro, e trago também na parte de cima, pulverização, só que escuro. E aí eu venho desfocando, que aí eu acho que vai dar um efeito legal na parte de cima também. Na parte de cima era só para escurecer um pouco mais, tá? A parte de cima. Só que eu achei que ficou bem interessante, o resultado ficou legal. Depois eu criei uma nova camada, fui novamente em adicionar. E aí eu vim com branco. E aí, com o branco, eu venho trazendo um pouco mais de iluminação na parte de baixo. Para isso, eu vou atrás ali do pincel, caneta digital. E aí, eu passo ali só na parte do meio, só que eu diminuo bastante a opacidade para 11%, para dar esse efeito que vocês estão vendo aí. E aí, crio uma nova camada.
E aí, com essa nova camada, eu venho com aquele pincel que eu gosto bastante de cabelo. Não é de cabelo, ele é abaixo, que é o pincel redondo. E aí, eu vou fazer o efeito da parte de cima com um tom de verde um pouco mais escuro. E aí, tudo isso para realmente trazer textura, sabe, pro olho, que era o que eu estava sentindo falta nesse olho do Patrick que eu estava fazendo. Então, eu vou passando para trazer essa textura que vocês estão vendo. E depois que eu trouxe essa textura, eu venho com um borrar. E aí, eu vou puxando toda essa parte aqui do borrar. E aí, eu passo também na parte de cima com bastante cuidado, igual vocês estão vendo. E aí, a gente não perde, né, a textura. A gente simplesmente tira a marcação da textura. E eu acho que agora sim, a parte de cima tá começando a se destacar com um pouco mais de textura. Venho com uma opacidade a 38% e com um pincel ainda que a gente fez a textura anterior, eu faço uma nova textura sem usar o pincel borrar. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui e aí eu vou subir e vou pegar novamente o pincel aerógrafo. E aí embaixo, né, da camada, eu vou trazer esse tom um pouco mais escuro nas pontas do olho, tanto em cima quanto embaixo. Só aqui em cima é verde e embaixo vai ser rosa, para trazer profundidade, gente. E olha como faz diferença. E aí eu vou passando aqui do jeito que vocês estão vendo, na parte de cima e também na parte de baixo. E depois que eu faço isso, eu venho com o rosa, escureço um pouco mais o rosa com o tom de rosa que é de contorno do Patrick. E aí, o mesmo processo que eu fiz em cima, eu faço embaixo com o pincel aerógrafo. Eu vou escurecendo essa parte da ponta do olho e na parte do centro do olho também. Tudo isso para trazer esse aspecto de profundidade. Aí eu venho com desfoque e desfoco tudo. Por isso que é importante fazer esse processo aqui que vocês estão vendo em camadas diferentes. Porque aí, se você quiser desfocar ou alguma coisa do tipo, você não precisa se preocupar. Eu tiro o Patrick dali, deixo o fundo transparente, vou salvar e vou mostrar para vocês o resultado final. Então, pessoal, agora bem grande, vocês conseguem ver o resultado. Esse aqui foi o olho inspirado no Patrick. Eu acho que todas as cores foram muito bem preservadas. E eu não mudaria nada. Eu acho que esse tom de cima verde, com textura puxado para fio, né? Ficou legal. E embaixo, esse tom de rosa, com a profundidade do tom mais escuro e também a iluminação com glitter, eu acho que fez total diferença. E o centro ali roxinho, que é responsável por aquela flor, né, que tem na bermuda dele, ficou sensacional. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.